glorificado seja o nome de Jesus, a honra e glória seja dado a Ele, todo o poder e toda a glória. Eu gostaria de meditar rapidamente nessa palavra introdutória com os irmãos, no Evangelho segundo a narrativa do apóstolo João, no seu capítulo de número 4, Evangelho de João, capítulo 4, apenas os versículos 23 e 24. João capítulo 4, versículos 23 e também o versículo 24, que fala assim: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o que os adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Há umas perguntas que nos são feitas, e nós mesmos, às vezes, temos essas dúvidas. O que seria uma igreja verdadeira, ou qual seria a igreja que Deus assim quer? O pastor ele tem pregado aí durante as suas pregações aí ao longo de alguns meses, principalmente nesse ano, a questão dos desengrejados, ou seja, aquelas pessoas que estão servindo ao Senhor, mas acham que não há necessidade de uma igreja. Será que se não há necessidade de igreja, Jesus Cristo teria instituído a sua igreja? Não foi o próprio Senhor Jesus Cristo que falou que Ele era a pedra fundamental, e sobre essa pedra seria estabelecida a sua igreja, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela? Então nós vemos a ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo. A instituição a igreja, ela existe porque Jesus Cristo assim instituiu uma igreja. Então, quando nós falamos o que é essa igreja verdadeira, nesses dois versículos que nós lemos aqui, 23 e 24, Jesus Cristo tinha acabado de falar com Nicodemos lá no capítulo 3, e ele segue discorrendo sobre isso, e ele fala da adoração. Então ele fala o que importa a uma igreja, que o adore verdadeiramente. Então Deus quer uma igreja que o adore verdadeiramente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se alguém perguntasse para você: o que você veio fazer hoje aqui na igreja? Talvez uns respondessem: eu vim cantar. Talvez outros dissessem assim: eu vim ouvir a palavra. Talvez outros dissessem assim: olha, eu não tinha para onde ir, fui para a igreja. Talvez até algum dissesse isso. Ou talvez, como eu uma vez falei, eu vim para alegrar alguém. É verdade? São vários aspectos que as pessoas podem dizer com relação a isso. Mas o que verdadeiramente nós devemos responder, se nós somos cristãos genuínos e cremos na palavra de Deus, mediante esses dois versículos: nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Não importa o que vá acontecer aqui nesta noite, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Talvez você tenha entrado aqui com uma dor de cabeça terrível, e talvez você vá sair com essa dor de cabeça terrível, mas você vai adorar a Deus verdadeiramente. Talvez você esteja com essa dor seja tirada, você vai adorar a Deus verdadeiramente. Então nós não adoramos ao Senhor por circunstâncias que possam acontecer na nossa vida. Nós adoramos a Deus porque a palavra assim nos fala: importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não há circunstâncias que façam nós adorarmos ou nós não adorarmos. Então é nesse sentido que nós precisamos entender o que é uma igreja. Igreja é a reunião. Quando perguntavam ao querido, eu não consigo fazer uma pregação e você fala o nome do pastor Natanael Reinaldi, o finado. Quando perguntavam a ele o que é uma igreja, ele falava: é a reunião dos saídos para fora. Parece até um pleonasmo, né? Saídos para fora, entrados para dentro. Mas saídos para fora, saídos para fora do mundo, e entrados para dentro, onde? Para dentro do reino. Saímos do mundo e entramos no reino. Então nós temos todos os motivos para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então nós estamos hoje aqui adorando a Deus verdadeiramente. E essa adoração, ela tem uma continuidade. Essa adoração, ela vem nos louvores. Nos louvores nós adoramos ao Senhor. Nas orações nós adoramos ao Senhor. Embora estejamos pedindo, nós estamos adorando ao Senhor, porque nós reconhecemos a sua soberania. Nós não podemos fazer uma petição sem antes reconhecer a soberania daquele a quem nós estamos pedindo. Se você for fazer uma petição ao juiz, ninguém começa uma petição dizendo já o que quer. A gente começa: excelentíssimo senhor juiz, tal. Você primeiro adula, e depois você vai falar o que quer. Mas parece que com Deus as pessoas querem entrar direto.
Então com Deus também é assim. Nós adoramos ao Senhor, aí então nós oramos ao Senhor, reconhecemos, servos que somos, mediante a Tua graça e a Tua misericórdia, perante Ti nos ajoelhamos ao Teu trono e rogamos a Ti que nos atenda às seguintes súplicas, que assim, então nós vamos discorrendo sobre isso. Então, a adoração, ela impõe isso, a questão de tudo que nós fizermos, nós temos que ter adoração ao Senhor. E essa adoração, ela inclui também a atenção à palavra de Deus. Então as pessoas começam a confundir. Olha, o louvor forte, isso é que é adorar o Senhor. Ninguém aqui está negando que o louvor deixa de ser adoração ao Senhor. O louvor é adoração ao Senhor, é uma oração cantada que nós fazemos ao Senhor. Então toda honra e toda glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor, ela faz parte da adoração. A palavra do Senhor, ela tem que ter a prioridade. Na adoração que nós temos que ter também a prioridade da palavra, porque a Bíblia não fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Como é que nós podemos ser o sal da terra e a luz do mundo se nós não temos a nossa nutrição, para nós podermos espelharmos aquilo que nós sabemos, aquilo que nós cremos, que muitas vezes nós cremos, mas não sabemos. É complicado entender isso, mas muita gente crê sem saber. Às vezes eu pergunto a alguns irmãos que eu conheço de outras denominações, ou até aparecem aqui, eu pergunto sobre o batismo. Você já foi batizado? Fui. Quando você foi batizado, você cria naquilo em que você estava sendo batizado? E a pessoa fica em dúvida. Então o que acontece? Acaba crendo sem saber. Creio pela minha indução. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos crer por indução. Que aquele que crê por indução humana, ele crê muitas vezes em algo falho. A nossa indução é o Espírito Santo que nos dá. Então a palavra, ela tem que ser prioridade nas nossas igrejas, para que nós possamos então ser essa luz do mundo, esse sal do mundo. Ou seja, a luz é aquela que dá luz e o sal é aquele que tempera. Então não pode haver luz em excesso. Luz em excesso que eu falo é aquela luz que perturba. Nós temos uma determinada luminosidade que os nossos olhos eles aguentam. Passando disso, parece que a gente começa a se sentir ofuscado. Então nós temos que tomar cuidado também quando nós queremos levar a luz, em que dose que nós estamos levando, se essa pessoa está preparada para receber essa dose de luz. E também o sal nesse sentido, ele não pode ser nem excesso, nem falta. Então a prioridade da igreja, adorar ao Senhor, servir ao Senhor em todos os sentidos, para que nós possamos ser essa luz verdadeira que o mundo assim necessita. E nós, como igreja do Senhor, irmãos, nós não podemos ser uma igreja dormida, né? Aqui não é dormitório, isso aqui é uma igreja para ser acordada. Ninguém aqui precisa ficar dando pulinho, ninguém aqui precisa ficar dando cambalhota, rodopiando, nesse sentido. Mas nós podemos manifestar a nossa alegria de estar ao Senhor. Então nesta noite, eu rogo aos irmãos, nessa noite maravilhosa que nós estamos aqui, o mundo assim anuncia o Dia das Mães, nós sabemos que é uma data comercial, mas nós também cremos na bondade do Senhor para cada uma das nossas irmãs que estão aqui nessa noite, nessa questão da maternidade. Nós temos várias pessoas que são citadas, várias personalidades bíblicas, mulheres que são citadas e são honradas na maternidade. Se nós pensarmos já em Samuel, Ana e Eucana, Ana orava, que chegou a ser tomada como bêbada no templo, pelo próprio profeta Eli. Ela fala: não, meu Senhor, eu estou rogando ao Senhor. Ela dá luz a Samuel, e Samuel é o último dos profetas que vai fazer a transição da teocracia para a monarquia. Então, histórias maravilhosas. Nós hoje mesmo aqui abordamos o caso de Ruth, uma moabita, que faz parte da linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo, e o seu marido também faz parte da linhagem de uma outra, Raabe, uma prostituta, uma meretriz que foi salva ali durante a incursão de Josué na terra prometida, ali em Jericó. Então nós vemos a maravilha de Deus nesse sentido, e a alusão que faz sempre a questão da maternidade. Então a maternidade é abençoada por Deus. Às vezes as pessoas falam: não, Deus amaldiçoa a maternidade, porque fala lá, com dores dará a luz no teu parto. Nada disso, Deus abençoou a maternidade a cada uma das mulheres. Então você, minha irmã, que está aqui nesta noite, você é abençoada pela sua maternidade, mesmo aquelas que não são mães e têm essa possibilidade, ou até não têm, como nós aqui falamos,
Nós sabemos que nós temos algumas irmãs que, infelizmente, por um problema de ordem médica, de ordem estrutural da sua conjuntura física, acabaram não podendo ser mães, mas tendo desejo no coração e não deixam de ser mães. Mães não só, como nós falamos aqui, não só por criar um filho, mas na questão, na completude dessa palavra. A palavra mãe, ela tem uma completude muito grande de ser mãe. Então você, nessa noite, que Deus te abençoe e adore ao Senhor em espírito e em verdade. Então você está aqui nesta noite, não é por mim, não é pelo pastor Natanael, não é por causa da minha camisa cor-de-rosa, você está aqui por causa de nosso Senhor Jesus, que aliás é muito bonita a minha camisa cor-de-rosa, amém? Mas você está aqui nesta noite por nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então que Deus te abençoe. Nós vamos agora louvar ao Senhor. Louve com alegria, abra teu coração, solte a tua voz, não economize o teu fôlego nesse sentido, adore o Senhor em espírito e verdade. Vamos louvar ao Senhor, amém? Que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, irmãos. Por gentileza, abra sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 19. Nós vamos observar nessa porção bíblica duas mães, de qual você é filho ou filha. Qual é a sua mãe? Gálatas 4, a partir do verso 19 diz: Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava
e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos das solitárias são mais do que as da que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneiras que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém? Que o Espírito Santo esteja aplicando esta palavra aos nossos corações. Uma certa mãe disse a respeito dos seus filhos: os filhos, quando são pequenos, pisam nos nossos pés, mas quando crescem, pisam nos nossos corações. O apóstolo Paulo aqui, ele tinha um sentimento, e não só aqui, mas em outras partes da Bíblia, ele utiliza desse sentimento que as mães têm, que é as chamadas dores de parto. Em Filemão, quando ele gerou seu filho Onésimo nas prisões, ele também utiliza dessa figura de uma mulher parindo, tendo filhos, e aqui ele diz que sinto dores de parto, e essas dores de parto, o que nos chama a atenção nesse verso 19, ele diz assim: porque de novo sinto as dores de parto. Quer dizer, ele já tinha sentido antes, e agora estava sentindo novamente. Muito mais sentiu o Senhor Jesus Cristo, conforme o texto de Isaías, capítulo 53, no seu verso 11, diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, se Paulo sentiu muitas dores de parto, e nós que somos homens não temos ideia dessas dores, e devem ser dores fortes, né? Paulo sentiu essas dores até que Cristo fosse novamente formado naqueles irmãos aos Gálatas, e o Senhor sentiu muito mais. E de uma certa forma, nós que estamos na liderança, no pastoreio, nós também sentimos as mesmas dores de parto. Quando no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso cuidado com as ovelhas, de estar quase todo o culto, não tem pastor, não tem desculpa nenhuma, tem que estar todo o culto aqui. E fazemos isso com bastante prazer. E vemos o desenvolvimento das ovelhas, como algumas estão crescendo,
Outras, infelizmente, continuam sem o crescimento. E nós sabemos reconhecer muito bem isso. Sentimos falta das pessoas que antes estavam vindo de uma maneira tão firme, tão voluntariosa, tão disposta. De repente essas pessoas vão recuando. Isso nos deixa extremamente tristes. Esse sentimento o apóstolo Paulo estava sentindo a igreja que se formava na Galácia. Esses Gálatas, eles estavam voltando para a prática dos chamados judaizantes. O apóstolo Paulo sempre em suas epístolas e também na sua propagação do evangelho, ele sempre teve a oposição dos chamados judaizantes. Era um contexto naquela época que o apóstolo Paulo teve que lidar. Assim como também no nosso contexto, nós temos que lidar com outros segmentos de crenças, pessoas que estão indo por outros caminhos e muitas das vezes são pessoas que querem destruir a fé genuína, verdadeira das ovelhas. E o verdadeiro pastor, o bom pastor, ele tem que estar zelando pelas ovelhas. E o apóstolo Paulo, ele era dessa maneira. Então os judaizantes, eles queriam que os cristãos gentios também tivessem na sua fé práticas judaizantes, como a guarda da lei, os dias que eram festivos para Israel, e assim eles queriam introduzir a lei como um paralelo diante da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da graça. Para alguns que estão aqui nesse auditório, que não têm muita familiaridade com a palavra de Deus, a lei, ela foi dada por Moisés, e nos preceitos da lei que os judeus tinham que seguir, não era somente os 10 mandamentos, como estão registrados lá em Êxodo capítulo 20, mas são 613 mandamentos. Tendo desse total 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos. Como observar todos esses mandamentos para que a pessoa pudesse ganhar a sua salvação? Isso nos mostra o esforço humano, o esforço da carne para obter a salvação. E o apóstolo Paulo, ele estava combatendo esse tipo de ideia que é errada. Como hoje, muitas pessoas acham que tem justiça própria. Muitas pessoas acham que através das boas obras podem conquistar o merecimento de Deus. E as boas obras são consequências da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos aqui hoje nessa posição, é porque um dia o Senhor mexeu na nossa vida, transformou a nossa vida. E nós queremos então retribuir ao Senhor algo que é impagável, mas é o mínimo que nós podemos fazer para o Senhor, que é anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas são as boas obras e obras também no campo humano, no campo das ações sociais. E Paulo utiliza-se de duas figuras maternas, Agar e Sara, para fazer uma rápida retrospectiva da vida de Abraão, para aqueles que não estão muito familiarizados com a história bíblica. Abraão, quando tinha 75 anos, ele foi chamado da terra de Ur dos Caldeus, para uma terra prometida. Ele tinha que largar tudo e ir para essa terra de Canaã.
ele e a sua esposa Sara tinham uma expectativa de ter filho. Quando Abraão tinha 85 anos, depois de ter fome em Canaã, ele teve que ir no Egito. E quando ele foi para o Egito, ali ele não foi muito abençoado. Ali ele foi para uma terra estranha. Cuidado, meu irmão, quando você sai da presença de Deus e vai para outro lugar. E a consequência do Egito foi que ele trouxe uma escrava chamada Agar. E quando ele tinha 85 anos, sua esposa sugeriu que ele casasse com Agar. Era permitido naquela época. E ele casou. E quando ele tinha 86 anos, nasceu Ismael. Ismael foi crescendo e para a vida de Abraão era o xodozinho de Abraão. Imaginem uma pessoa na sua velhice ter um filho até os 14 anos. Quando Abraão teve 99 anos, novamente a promessa dele ter um filho, Deus falou com ele. Quando ele tinha 100 anos, nasceu Isaque, o filho da promessa. Isaque significa riso, trouxe alegria. Mas quando nasceu Isaque, Ismael viu que agora ele teria um rival. E quando Abraão tinha 103 anos, o costume hebraico era desmamar as crianças. Então fizeram uma grande festa. E nessa festa, Ismael começou a zombar de Isaque. Começou a menosprezar Isaque. E Sara observou e disse para Abraão: olha, não dá. Estamos aqui com um problema familiar muito sério. Então você trata de dispensar Agar e o seu filho. E isso foi feito. Isso teve o aval de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele utiliza dessa cena para fazer uma alegoria. O que é uma alegoria? É algo simbólico. A Bíblia não deve ser interpretada alegoricamente. A Bíblia tem que ser interpretada literalmente, mas tem algumas passagens da Bíblia que devem ser interpretadas alegoricamente, como é este caso que nós acabamos de ler. Então, Paulo está utilizando dessas duas mulheres, e também não vamos entrar tanto na questão dos filhos, mas utilizando dessas duas mulheres, que eram mulheres de Abraão, para nos apresentar uma realidade espiritual. Agar era escrava, e Paulo então compara Agar com a lei que foi dada para Moisés. E Sara é a mulher da promessa, é a mulher da graça, é a mulher que aguardou o tempo de Deus. Então, nós vemos aqui alguns ensinos que são preciosos para as nossas vidas espirituais. A primeira coisa que nós vemos é que Agar era a segunda esposa de Abraão. A promessa era com Sara. Impacientemente e imprudentemente, Abraão e Sara resolveram apressar essa promessa pelos meios físicos, pelos meios humanos. E daí eles constituíram um grande problema mais para frente para eles, que foi o nascimento de Ismael. Não aguardar o tempo da promessa. E isso fez com que essa segunda esposa tivesse esse filho. Nós devemos observar que quando o Senhor Deus fez o homem e a mulher, colocou no jardim do Éden, o Senhor deu para eles a livre graça, deu para os homens o poder de decidir, o livre-arbítrio,
Eles estavam debaixo da graça de Deus. Não existia leis nenhuma, somente aquela lei da desobediência. Os homens, quando desobedeceram, eles colocaram folhas de árvores para cobrir suas partes íntimas. E Deus então providenciou peles de animais. Gênesis capítulo 3, verso 21. Então Deus cobriu aqueles primeiros pais, primeiro casal. Isso nos mostra a graça de Deus. Deus colocou justiça para que eles pudessem agora viver, pudessem aparecer. E Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E da semente da serpente viria um que iria ferir o calcanhar. Isso aconteceu com o Senhor Jesus Cristo e é relatado como o chamado proto-evangelho. Então nós vemos Deus agindo com graça. Deus agiu com graça quando livrou o povo de Israel do Egito. Deus providenciou aquela situação de um cordeiro. Deus agiu com graça quando colocou um profundo sono em Gênesis capítulo 15 em Abraão. Abraão teve um profundo sono e Deus mostrou naquela revelação para Abraão à noite as estrelas e disse a Abraão que a sua descendência seria como o número de estrelas. Isso nos mostra sem a participação do homem, da vontade do homem, Deus agindo na sua graça, depois no Egito. E assim, Deus foi utilizando dessa graça para nos mostrar que a lei, ela foi dada, ela foi adicionada. A lei foi dada depois. A lei seria, como diz Paulo, uma segunda esposa, foi dada a posteriori. A lei não era definitiva, a lei era temporal. Podemos observar também Agar como uma escrava. Vejam quantas vezes no texto que nós acabamos de ler, a menção de Agar como escrava. Então, Sara, casada com Abraão, Agar, sendo mãe, ela era a segunda esposa, mas ela ainda continuava escrava. Ela não era livre. Era isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando nesse capítulo. Então, Agar, ela seria como uma espécie de espelho para nos mostrar a graça que viria depois através do nascimento de Isaac por Sara. E assim também a lei, diz Paulo aqui em Gálatas capítulo 3, nos serviu de aio, de tutor. É como se nós fôssemos pequenos, não tivéssemos pais para nos orientar, nos dar educação, então alguém pegasse essa criança e cuidasse dessa criança como um pai. Assim serviu a lei para nos levar ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo. Então, nós vemos que em nenhum momento algum a lei foi criada para exercer o papel de mãe. Em nenhum momento. Mas Deus sempre tinha, nesse relacionamento para com a humanidade, o papel da mãe Sara, que é um papel da promessa. Podemos ir adiante e dizer, Agar não deveria ter dado à luz um filho. Esse casamento não foi da vontade de Deus. Foi um casamento, como eu já disse, da impaciência, da imprudência de Abraão e Sara, de querer resolver as coisas
da hereditariedade de Abraão e Sara. Então, esse não era um projeto de Deus. Por quê? Porque Agar, ela tentava fazer e realizar aquilo que só Sara poderia realizar. O que era? A lei não pode dar vida. Quem segue os padrões da lei mosaica e os padrões das religiosidades deste mundo não consegue ter vida. A vida que eu falo é a vida espiritual. Veja comigo Gálatas capítulo 3, verso 21, o que diz a palavra de Deus. É só virar uma página. Logo, a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E mais, ela não poderia dar justiça. Gálatas capítulo 2, verso 21, fala sobre isso. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Não teve função a morte do Senhor Jesus Cristo. A lei não pode dar o dom do Espírito. Veja comigo em Gálatas capítulo 3, verso 2, o que diz lá: só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A lei não tem essa condição. A lei também não dá herança espiritual. Somente o Senhor Jesus Cristo pode dar vida através do seu Evangelho. E o Evangelho nada mais é do que boas novas de salvação, o Evangelho da graça. De graça recebeste, de graça devemos dar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Agar, ela deu à luz a um escravo, nascido sobre a vontade da carne. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 16, verso 12, falando uma referência de Ismael. Ismael, ele seria como um homem bravo. A expressão hebraica significa uma espécie de jumento, uma pessoa indomável, uma pessoa que não respeita regras nenhuma. E como isso é uma realidade no sentido físico da vida das pessoas que nós convivemos no dia a dia, que são pessoas muitas das vezes raivosas, pessoas que querem ver o mal, pessoas cruéis, pessoas que querem brigar, querem resolver tudo na força bruta. É como um animal no sentido espiritual também. A Bíblia coloca Ismael como um jumento. Como é que uma pessoa dessa, com essas características, poderia viver junto com uma pessoa que veio da graça, uma pessoa pacífica, uma pessoa, como no caso Isaac, o filho da promessa? Então, aqui nós vemos que não tinha condições. Da mesma maneira, nós não podemos conciliar a lei e a graça, porque vai haver conflito, vai haver confusão. Uma outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, podemos tirar de lição, é que Agar foi expulsa. A estadia de Ismael, ela foi temporária, não foi uma estadia permanente. Agora observem a situação de Abraão, aquele menino com 17 anos, ele ter sido mandado embora juntamente com a sua mãe, para que pudesse Sara e seu filho estarem, de uma certa forma, com uma outra disposição de vida. É algo que nos chama a atenção.
é algo que nos mostra que tem certas coisas na nossa vida que nós precisamos romper. Não podemos conciliar certas coisas nas nossas vidas. O Senhor não disse para Agar e para Ismael virem de vez em quando visitar Abraão. Nós não encontramos isso. Houve um rompimento definitivo, para sempre. Deus cuidou de Ismael, Deus cuidou de Agar, mas a convivência ali não houve mais. E isso Paulo utiliza dessa analogia, dessa figura alegórica, para nos dizer que nós não podemos ficar agradando a carne e ao mesmo tempo querer agradar o Espírito. Foi o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, quando viu o Senhor, reconheceu o Senhor Jesus como uma pessoa vindo da parte de Deus, diz o texto de João capítulo 3. Muitas pessoas reconhecem a messianidade do Senhor Jesus Cristo, mas reconhecer intelectualmente não resolve. Isso muitos creem, mas não houve uma transformação, como o Senhor Jesus disse para Nicodemos. Olha, Nicodemos, o importante, Nicodemos, é nascer de novo. Porque o que é carne, e o que é espírito. Importa-vos nascer da água e do Espírito. Você não pode satisfazer a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você agradar a um, ou desagradar a outro. Você não pode ser filho de Agar, que representa a carne, que representa o esforço desse mundo, e ao mesmo tempo querer ser filho de Sara, que representa o Espírito, que representa a promessa. Você não pode. Você precisa ter uma única mãe. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para esses irmãos aos Gálatas. E aí nós vemos que Agar, ela não se casou novamente. É o que encontramos aqui nesse texto, que está aqui no verso 24, quando diz: o que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. E diz mais: a qual é mãe de todos nós. Os judaizantes queriam que aqueles crentes gentílicos casassem, entre aspas, com o Monte Sinai, a lei de Moisés. Mas Paulo está dizendo: olha, vocês agora não estão mais debaixo do concerto dessa Jerusalém aqui da terra, vocês estão na Jerusalém celestial. Oh, aleluia! Não podemos fazer confusão. Veja comigo o que diz em Hebreus capítulo 12, verso 22, que diz assim: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Você tem essa esperança? Então, se tivesse uma união entre a Jerusalém, que representa Agar, o Monte Sinai, e a Jerusalém celestial, seria uma negação da obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Irmãos, todo o cristianismo, ele se baseia na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Não podemos diminuir, acrescentar, somar ou dividir. Não há outro caminho a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não podemos conciliar o Senhor Jesus Cristo mais a lei, mais fazer isso, fazer aquilo. Não, nós
temos a graça. Também não podemos ser antinomianismo. O que significa isso? Sem lei nenhuma. Nós temos as leis bíblicas para seguir. O salmista falava muito sobre a lei. Mas seguir a lei para nos conduzir a uma salvação está totalmente contrário ao que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Então, do ponto de vista humano, parece cruel o que Abraão fez com Agar e com Ismael, não é verdade? Como é que um pai pode dispensar o relacionamento daquele jovem, 17 anos, juntamente com a sua mãe? Mas isso, com certeza, doeu no coração de Abraão. Mas era necessário para não haver essa confusão, essa conciliação. Agora, imagine você como deve ter doído o coração de Deus ao entregar o seu único filho, unigênito, lá na cruz do Calvário, para que você, através da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, você pudesse ser livre da condenação, que você pudesse ter os seus pecados perdoados e que você pudesse nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Você pode avaliar esse sentimento de Deus? Você que é mãe, principalmente, que tem um amor, um carinho todo especial pelos seus filhos, imagine o amor de Deus, que transcende a todos os amores que nós humanos podemos ter. Ele entregar o seu filho, o filho da aliança, o filho da promessa, para que nós pudéssemos gozar de vida e vida em abundância. Mas que diz a Escritura, verso 30, Gálatas 4, lança fora a escrava e o seu filho. Lança fora, irmão. Lança fora, meu amigo, se tem alguma coisa que te prende neste mundo. Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Você precisa ser filho de Sara, o filho da livre. Você não pode ser filho de Agar, filho da carne, o filho dos impulsos carnais. De maneira, irmãos, diz Paulo, somos filhos não da escrava, mas da livre. Que realmente isso seja uma realidade. Aleluia! Filhos da livre, não está mais debaixo do pecado, da lei do pecado, não está mais debaixo do mundo, das coisas desse mundo, não está mais debaixo da influência de Satanás, porque você agora está em Cristo Jesus. Pergunta que fazemos, será que tem alguém que é filho de Agar, filho da serva, está vivendo pela influência da escravidão que este mundo traz? Você nessa noite pode mudar de mãe e dizer, eu quero ser filho da mãe Sara, filho da promessa. Se tem alguém que está vivendo esse dilema, levanta a sua mão, nós vamos orar pela sua vida. Você que ainda não teve este encontro verdadeiro, real, com o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, temos uma mão ali no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, opera nesta noite. Que todos saiam daqui livres, Senhor. Que ninguém saia dessa escravidão deste mundo. Oh Senhor, mas que tenhamos essa mãe, referência que é Sara, de uma certa forma uma mãe espiritual para todos nós, porque através do seu ventre veio a genealogia, a descendência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos. E eu quero também dizer, como Paulo, sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós.
Se tem na sua vida algum empecilho, e eu sei que tem muitos irmãos que estão aqui que ainda não estão se desenvolvendo nessa formação, assim como nós gostamos de ver quando nossos filhos estão bem encaminhados no sentido espiritual, no sentido moral do caráter, no sentido profissional. Qual pai que não gosta de ver um filho conquistando a sua independência? Da mesma maneira, nós como pastores queremos ver a independência espiritual dos irmãos. Ver que aquele irmão ali, esse irmão, ele já tem uma maturidade. É o irmão que você vê nele uma experiência com Deus. É um irmão que não vai ser mais bombardeado de qualquer lado, porque ele está firme nas promessas do Mestre. Que coisa maravilhosa é quando podemos distinguir uma pessoa assim, uma pessoa forte espiritual, uma pessoa madura, uma pessoa que não se entrega facilmente, uma pessoa leal às promessas do Senhor, a promessa do ministério que está abraçando. Isso é muito bom. Então eu quero orar também por você nessa hora, para que você também esteja passando, porque nós aqui estamos passando por este momento de dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Esse é o nosso objetivo, que ver pessoas com Cristo nas suas vidas. Eu convido essa pessoa que levantou o braço, se quiser vir aqui na frente, receber uma oração especial. Se não, pode ficar também no seu lugar, fique à vontade, nós vamos orar agora. Se essa pessoa que levantou o braço quiser vir, se não, fique no lugar. Vamos orar agora, irmãos. Levante a sua mão, adore ao Senhor agora. Esse é o momento, ó Deus, de aplicação do Espírito Santo da palavra nas nossas vidas. Ó Senhor, opera nesta hora, Senhor, a aplicação da palavra nos corações, Senhor, que todos que estão aqui, Senhor, possam ser filhos de Sara, filhos da promessa, que estejam debaixo da graça, Senhor. Abençoa esta pessoa que levantou a mão, Senhor, que está precisando de uma intimidade maior com o Senhor Jesus Cristo. Opera nesta hora, Senhor, em sua vida. Tira, Senhor, qualquer escravidão, qualquer pensamento, qualquer, Senhor, oh Deus, cadeia que esteja sobre a sua vida, Senhor. Liberta, Senhor, quebra as cadeias, as algemas que prende a este mundo, Senhor, porque o Senhor veio para dar liberdade, o Senhor veio para libertar e dar vida em liberdade, Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh Senhor, opera, tira a escravidão de Agar, Senhor, a escravidão que vem através de Ismael. Mas, Senhor, haja, Senhor, a paz que vem através de Sara, o filho da promessa. Oh Senhor, opera as coisas espirituais na vida dos teus servos. Também, Senhor, opera na formação, no caráter, Senhor, da vida cristã, para que realmente Cristo seja formado em cada um dos irmãos, e eles tenham, Senhor, essa maturidade espiritual, Senhor, para enfrentar situações quaisquer que tiver que acontecer neste mundo, eles sejam mais do que vitoriosos. Oh Senhor, obrigado por este momento, Senhor. E queremos agradecer por todas as mães, especialmente aquelas que conduzem, já conduziram, conduzem os seus filhos no caminho do Senhor. Dê a elas, Senhor, a sabedoria, para que com amor, com carinho, possam mostrar o caminho da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, e possam dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém.
Olá, amados, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, pesquisador, já por mais de 30 anos, trabalhei com o pastor Natanael Rinaldi no ICP durante muitos anos. Eu sou escritor, autor do livro Controvérsias, professor em diversos seminários teológicos, agências missionárias. Eu trabalho na área da apologética já há muitos anos. Eu estou aqui hoje para te convidar para participar conosco do nosso 12º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Esse seminário vai acontecer de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz, em Santos. Você pode inclusive fazer agora a sua inscrição pelo telefone 13, é o código de área, 3232-4337, ou então você pode acessar o site da igreja, www.iepaz.org.br. Esse seminário vai contar com a presença dos maiores apologistas do Brasil. Anota aí na sua agenda, de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz de Santos. Deus abençoe, fiquem na paz. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1, 3233-2540. Clínica 2, 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.